maravilha, irmãos. Hoje, conforme combinado, nós faremos os 2 encontros. Precisamos fazer isso novamente, talvez em 2 semanas. Dá uma folga, depois faz outras. E aí assim a gente consegue terminar os 9 dias antes do dia 2. Hoje é o 3º e 4º encontro. Quem estiver preocupado com a chuva, pode embora para terminar o programa. Quem mora longe não trouxe o guarda-chuva, trouxe uma prateleira. E eu distribuí as atribuições, depois eu tenho que fazer isso de novo para o quarto encontro. Vai fazer as duas. As duas vai acontecer? Pode ser bom. Então vamos lá. Irmãos e irmãs, a Bíblia é o livro por excelência, a leitura espiritual mais importante que podemos fazer é das Sagradas Escrituras. A Bíblia contém a palavra de Deus e comunica através de palavras humanas. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus, ao longo de muitos séculos e em contextos históricos muito diferentes. O Verbo de Deus, que antes falava às pessoas por meio de profetas, quando chegou a hora certa, nos falou pessoalmente. O Verbo se fez carne e se fez homem, e se fez gente como nós. São Paulo, na carta de Timóteo, a Timóteo, disse que a palavra de Deus não está presa. De fato, ela é viva e eficaz, capaz de gerar vida na nossa vida e de trazer paz e esperança. Meus irmãos, a palavra se fez carne, a palavra se fez viva. Meditemos hoje sobre a palavra de Deus e palavras humanas. Iniciemos nosso encontro cantando. Que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo e a graça de nossa querida Mãe estejam presentes no meio de nós. Todos nós, Senhor nosso Deus e Pai, ao longo da história da salvação, por meio dos nossos patriarcas e profetas, alimentaste o nosso povo escolhido com sábias palavras, na plenitude dos tempos, nos falastes pessoalmente, pelo vosso próprio Filho Jesus. Aqui vem nossos convites ao Pai, e o nosso coração também, para acolhermos este encontro
na unidade do Espírito Santo. Amém. A voz da Igreja. A Igreja reconhece que a revelação divina se expressa na história através de três fontes: a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. O Catecismo define que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrito por inspiração do Espírito Divino. Leitura. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, isso não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Palavra da salvação. Não, essa aqui é a reflexão do Evangelho. Isso é a partir da reflexão. Cadê o papelzinho que eu te entreguei? Cadê o papelzinho que eu te entreguei? Aqui, a reflexão é outra, isso é a partir. É ótimo, não, tem mais isso. Tem mais uma partir. Reflexão do Evangelho. O valor do testemunho verdadeiro. Este é o discípulo que deu testemunho dessas coisas e que as escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João, o discípulo amado, não apenas presenciou os atos de Jesus, ele os viveu profundamente. O testemunho aqui não é apenas relato histórico, mas expressão de fé, de experiência pessoal com o Cristo vivo. A comunidade reconhece a veracidade deste testemunho, o que nos convida a confiar na palavra e também a sermos testemunhas da ação de Deus em nossas vidas. Pergunta para o coração: como tenho dado testemunho da minha fé? Minhas palavras e atitudes revelam o Cristo que habita em mim? 2. A infinidade de Cristo. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma pessoa, penso que não caberia no mundo dos livros que seriam escritos. Esta frase poética nos lembra que a ação de Jesus transcende o que está escrito. O Evangelho não é uma biografia completa, mas um convite a mergulhar no mistério em um Deus que continua agindo, hoje em cada pessoa, em cada gesto de amor e em cada transformação. A vida de Cristo continua sendo escrita nos corações dos fiéis, nas obras de misericórdia, da esperança que renasce. Convite espiritual: que a nossa vida seja mais uma página viva desse livro infinito de amor que Jesus escreve no mundo. Este encerramento do Evangelho de João nos convida a reconhecer que a fé cristã é viva, dinâmica e pessoal. O testemunho verdadeiro é aquele que nasce do encontro com Jesus, que se transforma em vida compartilhada. Que possamos ser páginas vivas do Evangelho, testemunhas daquilo que Deus realiza em nós e através de nós. Deus abençoe nosso dia, nossa noite e a nossa semana. Se cuide. Obrigado. Bacana. Agora o leitor 3. A vida nos ensina o amor às Sagradas Escrituras. Em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, um seminarista da congregação dos padres e irmãos paulinos foi convidado a dar uma formação sobre o livro de Ezequiel. Durante o mês da Bíblia de 2024, a comunidade simples e acolhedora participou com muito entusiasmo dos encontros que ocorriam aos sábados, todos dedicados aos estudos.
Eu li a Bíblia a vida inteira, mas por muitas vezes não consegui entender. Ao final do último encontro, ela perguntou: como devemos começar a estudar a Bíblia? O seminarista sorriu e respondeu: não há segredos, basta abrir a Bíblia e começar. A palavra de Deus é infinita e quanto mais tempo, mais ela se revela a nós. Muitas vezes em nossas casas temos a Bíblia, mas ela acaba sendo apenas um enfeite. Pegando poeira, devemos tomar a Bíblia e ler sempre, todos os dias, pois ela é uma leitura que não tem fim e cresce à medida que nos aprofundamos em seu conteúdo. Dona Teresa prometeu abrir a Bíblia todos os dias, convidando todos os outros a fazer o mesmo, para que juntos crescemos na fé. Até hoje ela tem cumprido esse propósito. Agora nós vamos ensinar o pessoal da partilha do Deus. Vou fazer a leitura, quem está com a partilha aí, na atenção, como é que vai partilhar as outras experiências que não é. Sim, senhor. Para refletir e partilhar, a Bíblia é um livro muito importante para nós. Todavia, nossa fé não está firmada somente nas Sagradas Escrituras. Contamos também com a tradição e o magistério da igreja. Você sabe por quê? O Evangelho que ouvimos nos ajuda a compreender. A historinha que ouvimos é o testemunho real de um seminarista paulino. Como tem sido a nossa relação com a Bíblia? Nós lemos e estudamos a palavra de Deus, ou a Bíblia é somente um enfeite em nossa casa? No final dessa partida que a gente vai fazer agora, cada um pode tomar uma folha de papel, fazer assim, e escrever um versículo da Sagrada Escritura que mais toca o coração. Então convidamos aí quem está com o papelzinho da partida que foi convidado, ou seja, outra pessoa também que quiser partilhar, fique à vontade. Foi muito bem escolhido, Ana Maria, conteúdo. Mas você vai ter que fazer propaganda. Ela dá oficina de oração até hoje, não dá? Por que casais? Aqui só tem jovens. Então, jovens e casais, ela dá oficina de oração, é muito bom. Tive a oportunidade de fazer propaganda. Eu depois de surpresa, eu sabia o que eu ia fazer, estava vendo que eu não pensava. Ele pediu para compartilhar um pouquinho sobre o que foi lido, para que a gente refletisse um pouco sobre a vida. A história que diz que a pessoa tinha dificuldade, e é muito difícil de ler a Bíblia mesmo, porque a Bíblia, gente, ela foi escrita em outra época, em outro contexto, né? É igual de um mineiro escrever uma Bíblia, daqui levar para os caras, como um trem. Então é muito difícil. Mas o que a gente faz então para ler a Bíblia? É preciso ter porque ser padre, ter que fazer, não. Você pega a Bíblia e lê um trechinho. Eu gosto muito de ler a Bíblia todo dia, a leitura diária, cada que vem, sabe? Você tira um versículo, se aquele versículo tocou o seu coração, vive ele durante o dia, pense nele e pronto, porque esse negócio de ler e terminar a Bíblia, isso é papado que fazer, não é isso? Nós não podemos como fazer isso. Mas tira um versículo
questão a nós fizemos vídeo no sábado, no centro pastoral. E foi muito bonito, porque para mostrar para a gente que não vai ter só está fazendo, for para servir, fazer a mão na massa, que a gente tem que ter a vida. Nós estávamos ali na mesa de fora, já esperando o pessoal para pegar, e eu só pegando, recebendo. E veio um rapaz, eu não reconheci, eu não conheço, e eu nem consegui oferecer uma pizza para ele. Ele chegou com uma Bíblia na mão e nos deu de presente. E, inclusive, o prefeito estava precisando de uma Bíblia. Uma Bíblia linda, das instruções do horário, que eu mais linda na história. E ontem, na Universidade de Cristo, nós tivemos uma cartinha e na palestra também, falando da justiça social, muito maravilhosa, que foi uma coisa para nós. E eu falei sobre isso, que eu estava lá. E eu falei, não, vou ler sim, mas acho que essa Bíblia para vocês verem, né? E o que a gente estava falando lá em cima, que eu tinha falado, o que é acontecer, o que é Jesus Cristo que acontecer, né? E eu estava com isso em mente, e não é como eu falei, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aí, eu fui embaixo da Bíblia, e na Bíblia estava escrito, né, cara, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, assim, mais uma testemunha que a gente tem que estar na vida. E eu tenho que ter mais uma criada, e eu fui para a empresa, às vezes, só no último dia, pagar a carreira, eu acho que é ótimo já, mas eu acho que ele não tem que ser complicado. Mas a gente fala assim, às vezes a gente não entende palavra, tá? Mas por isso que eu acho bom também, você escutar a palavra e ver a explicação dele. Tinha mais um papel distribuído, que está se escondendo. É o seu. Ah, era a Cláudia? Era a Cláudia Regina que ia ler, mas ela não estou representando, por favor. Você tem conteúdo, rapaz. Conta contigo. É claro. Eu pergunto se tem bater palma pra você. Todos temos conteúdo. Você tem mais. Assim, eu tenho paixão, né, pela palavra de Deus. Ela enriquece a gente, enriquece a alma. Ela nos ajuda a ser gente desse mundo, né? Um mundo impregnado de tanta injustiça, de muita coisa que a princípio aos nossos olhos parece que está correto. E quando você vai na palavra de Deus e estuda e busca compreender, a gente vai discernir melhor aquilo do mundo que pertence a Deus, que é da vontade de Deus e que não é da vontade de Deus. Porque, infelizmente, tem muita coisa que parece com o reino de Deus, mas não é. E ele não fala assim da palavra de Deus, do magistério da igreja, da tradição, a gente entende isso, né? Que a gente tem a palavra de Deus como revelação divina, mas que essa revelação também ela acontece na tradição do magistério da igreja. Tá? Nós não tínhamos a Bíblia, né? Há 20 séculos para trás, né? E a palavra era passada de boca a boca, né? Ela foi sendo conservada oralmente, né? Então, assim, se a gente cair no engodo de que Deus só se revelou a nós pela Bíblia, a gente vai estar desprezando uma riqueza muito grande da nossa igreja. E da mesma maneira, nós vivemos
vivendo a palavra de Deus, a gente vai transformando essa palavra na nossa vida e vai trazendo para os outros. Então, essa palavra, ela é vida, e ela é vida que precisa ser transmitida. E a gente transmite com a própria vida, vivendo a palavra de Deus. Então, assim, todo dia, na celebração, comendo com o padre, estudando em casa, lendo em casa, meditando, trazendo no coração e vivendo. É assim que a gente muda o mundo, né? Transformando primeiro a nós mesmos. Amém? Obrigado. Eu acho que a leitura da Bíblia, nós nascemos, nós somos animais. Então, quanto mais leitura, mais evangelho, menos animais nos tornamos. Quanto mais evangelizado, menos animal. Só se a gente não é animal. Quanto mais a palavra de Deus nos traz mais humanos. Amém. A Bíblia, sem dúvida alguma, é uma forma de criar intimidade com Deus. Se revela pela palavra. Sim. E uma coisa que eu acho também bastante interessante, quase todos nós abrimos a Bíblia e falamos assim: nossa, mas é uma palavra que eu precisava hoje. Todos os dias que serve a Bíblia, mas é uma palavra de serve. Sinal de Maria. Né? Pode ser que você não entendeu o que ela quis dizer naquele momento, mas todo o texto da Bíblia é para nós. Né? Eu não sou muito adepto de pegar a Bíblia ali agora e dizer: eu vou ler isso aqui. Eu não faço muito isso, mas tudo que eu leio, eu procuro tirar organizado para mim. Porque até aprendendo com os mais sábios, né? A turma da Maria Lúcia já me deu aula de oficina de oração para casais, para o Brasil, de Maria de Casamento. Um dia ela me corrigiu: você não lê a Bíblia, você estuda a Bíblia. Tem uma diferença, né? Você tem falado aqui também, se você simplesmente lê como um livro, talvez você está aproveitando pouco do que tem, então você tem que estudar o que está escrito ali. Isso já é, de ler, já é uma evolução de não deixar só como enfeite, mas já que pegou para ler, estuda. Tenta entender o que está ali. Porque toda a liturgia da nossa igreja, ela é feita com um sentido, né? Então a gente está numa missa aqui, uma leitura do Antigo Testamento, sempre uma leitura do Antigo Testamento, que não está desconexa com o Evangelho do Novo Testamento. Se você observar, sempre tem uma conexão do Antigo com o Novo Testamento. Também o Salmo tem uma leitura também dos evangelistas, dos apóstolos, né? Que é também do Novo Testamento. Amém? Obrigado por quem compartilhou, gente, esse momento que o Paulo quer falar aqui, só para comentar esse momento, gente, é da gente, para a gente ficar mais íntimo um do outro, né? Nós não somos estranhos uns aos outros, nós todos temos o mesmo objetivo. Então, não tenho intenção de constranger ninguém quando eu chamo na frente, eu quero, é só que a gente participe mais amigo do outro. Isso eu faço. Gente, esse evangelho é muito importante, que nos convida ao estudo, à evangelização, uma coisa que o católico esquece muito. Nós temos aí outras seitas, religiões, que estudam mesmo a Bíblia. Eu, quando eu estava em 1992, eu fiz um cursinho de cristandade, que era qual foi o cursinho? Era um estudo bíblico. E logo depois do cursinho, nós formamos nosso grupo e toda semana reuníamos para o estudo bíblico. Durante a semana também tinha um roteiro, tem um roteiro do roteiro da leitura da Bíblia diariamente. Então, cada dia é uma parte disso mesmo. Hoje a gente faz isso mais. Hoje nós preferimos ver revistas pornográficas, livros da noite, do que a Bíblia. Claro que tem interesse
faço isso até hoje na minha vida. Todos os dias, para eu levantar e sair de casa, eu leio o versículo da Bíblia do lado, eu volto todo dia e leio. Isso é muito importante. Eu faço convite aqui a todos os famílias, para que a gente leve para a gente vive. Sempre, pode ser às vezes uma vez por mês, passando por isso. Sempre assim, Deus não vai acabar. Nunca vai acabar. Você vê o profeta, tem a Bíblia, coisa que nós esquecemos, a gente não tem a Bíblia. E acho que ninguém se torna capaz para desconhecer se uma reunião tem que pensar que conhecer. Bom, obrigado. Deus te tome. Sim. Rezando com a palavra. De toda a Bíblia, o Salmo 119 é o mais longo. O seu tema central é a palavra de Deus, a meditação sobre a lei. O objetivo do salmista é claro e simples: incentivar as pessoas a caminhar conforme a vontade do Senhor. Vamos rezar alguns versículos pedindo ao Verbo encarnado que desperte cada vez mais em nós o amor pela vida. Leitor 1. Como poderá um jovem ter luz no seu caminho, observando a tua palavra? Eu te procuro de todo o coração, não me deixes descaminhar dos teus mandamentos. Leitor 2. Senhor, que venha sobre mim o teu amor e a tua salvação, conforme a tua promessa. Eu responderei aos que me amam, pois confio em tua palavra. Senhor, tua palavra é mais firme do que os céus. Tua fidelidade perdura de geração em geração. Eu sou teu, salve, pois eu procuro as tuas ordens. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem anda a tua lei tem muita paz. Não existe para ele ocasião de tropeço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, assim, agora e sempre. Amém. A oração da família de Deus. No Natal celebramos a encarnação da Palavra de Deus. Vamos rezar, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos dê sensibilidade para viver bem esse tempo santo. Por todos os estudiosos da Bíblia, para que por suas pesquisas sirvam para o bem da Igreja e para a salvação das almas, rezemos. Por todos nós aqui reunidos, para que cresça sempre mais em nós o amor pela palavra de Deus e o desejo de conhecer suas mensagens, rezemos. Pelas pessoas que se recomendaram às nossas orações, para que sintam o calor e a ternura do Senhor,
acrescentar aqui na oração a alma do Edmilson Rosa Dias, que faleceu semana passada. Ele estava fazendo academia, ele participava do Terço dos Homens aqui, diariamente ele dava uma oração que era propagada por várias pessoas, isso propagava até fora de Fernando, se espalhava todo mundo ali. Era uma oração que ele fazia de oração todo dia, de manhã cedo. E infelizmente estava fazendo exercício e acabou falecendo ali durante o dia. Um rapaz novo, 45 anos. As irmãs ficaram isoladas, o pai, tinha perdido a mãe recentemente. Então, oremos a Deus para que a alma dele nada sofra e que esses familiares que ficaram tenham compreensão da passagem. Colocar também em atenção o Gustavo Branquinho, primo da Vanessa, que na semana passada a gente estava colocando ele aqui em oração, ele tinha sofrido um acidente, infelizmente ele também não resistiu. Então, que a alma dele descanse em paz e que os familiares tenham compreensão dessa passagem. Vem, Senhor, nos salva. E incluindo aqui o nosso amigo Gilberto, pediu para colocar em atenção que o Manuel Augusto Peixoto vai fazer uns exames e passará por uma cirurgia. Então, quando a pessoa pede o fé, a gente tem que colocar, porque a pessoa está pedindo que ela acredita, ela tem fé. Então, colocamos ele também em atenção que o diagnóstico dele seja positivo, que nada aconteça. Vem, Senhor, nos salvar. Diga, Fernando. Colocando essa intenção no seu Edmilson também. Venha, Senhor, nos salva. O Senhor Jesus comunicou o seu Santo Espírito com confiança e a liberdade dos filhos de Deus, rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era e precisa agora e sempre. Amém. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Compromisso pessoal e comunitário. Nós gastamos e perdemos tempo com muitas coisas, mas nem sempre nos ocupamos com o que é essencial. Hoje nosso compromisso é simples, mas exigente. Vamos, a partir deste encontro, ao chegar em casa, anotar em algum lugar um versículo ou um texto bíblico e rezamos por aqui. Todo mundo tem um minutinho para fazer isso. Vamos criar o hábito de ler e registrar em nosso coração a palavra de Deus. Esse foi o final do terceiro ponto. Nós não vamos fazer o final dele. E como agora no início do quarto ponto, a gente já pula no calendário
sagrada teologia, também o ministério da palavra, isto é, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual a homilia litúrgica deve ter lugar principal, enquanto alimento e vigor na mesma palavra da Escritura. Leitor 2. É tão grande a força e virtude da palavra de Deus, que fornece à igreja o apoio vigoroso aos filhos da igreja, a solidez da fé, e constitui alimento da alma, fonte pura e perene da vida espiritual. Por isso, se deve aplicar com excelência a Sagrada Escritura, o que foi dito. A palavra de Deus é viva, eficaz, e tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. Sentado em seu carro, vendo o profeta
Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e comum a ele perante o seu toscador. Ele ficava mudo e não abria a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. Quem poderá importar os seus seguidores? Porque eles o arrancaram da terra dos vivos. Então eu disse a ele: por favor, explique de que o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a outra pessoa. Então Filipe foi explicando e, tomando esta mensagem da Escritura como ponto de partida, anunciou Jesus ao eunuco. Continuando o caminho, chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a ele: aqui existe água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é possível que você acredite. É possível se você acredita de todo o coração. O eunuco respondeu: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram junto às águas e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe e o eunuco não voltou mais. Então prosseguiu sua viagem cheia de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reflexão da compreensão. Este trecho dos Atos dos Apóstolos nos apresenta uma narrativa profundamente simbólica sobre a ação de Deus na vida humana e a missão evangelizadora da Igreja. Filipe é chamado pelo anjo do Senhor a sair do seu lugar e ir para um caminho deserto. Este detalhe é significativo. Deus age nos lugares inesperados, nos desertos da vida, onde muitas vezes não esperamos encontrar graça. O encontro com o eunuco etíope revela três dimensões essenciais da iniciação cristã: busca e sede de Deus. O eunuco, homem estrangeiro de posição social elevada, está lendo Isaías, mas não compreende plenamente. Isso mostra que a Escritura por si só precisa ser iluminada pelo anúncio da fé. Há uma sede de sentido, uma busca que só se completa quando alguém anuncia Jesus. Mediação da palavra e da comunidade. Filipe não apenas explica o texto, mas anuncia Cristo. A fé nasce do encontro com a palavra interpretada à luz do Evangelho. A comunidade cristã é mediadora e em se inicia sozinho. A pergunta do eunuco: o que impede que eu seja batizado? Revela que a fé tem resposta livre, mas também inserção na igreja. A alegria da salvação. Após o batismo, o eunuco segue cheio de alegria. A experiência cristã é marcada pela alegria que brota do encontro com Cristo. Essa alegria não depende da presença física de Filipe, mas da certeza que Deus caminha com ele. Aplicação para nós hoje. Escutar o Espírito. Como Filipe, precisamos estar atentos aos impulsos de Deus, mesmo quando nos levam a caminhos desertos. Ser missionários. Há muitas pessoas buscando sentido, mas que precisam de alguém que anuncie Jesus com clareza e simplicidade. Valorizar a palavra e os sacramentos. A fé não é apenas conhecimento intelectual, mas encontro vivo que se
alegria da fé. Quem encontra Cristo não permanece na tristeza, mas segue pelo caminho com esperança. Amém. Obrigado. Lembrando que o quarto ponto fala da palavra de Deus, é catequese. Então aqui nós temos uma catequese do Felipe, do Felipe, né? Os dois estão tendo um diálogo, um explicando para o outro, o batismo, ele não acreditava, não era batizado. Então é uma iniciação de uma catequese, que é o tema de hoje. Vamos perder isso de foco. Como o primeiro, esse encontro era sobre criança. Já esquecemos? A palavra de Deus, esse foi o terceiro. O quarto é o que a gente está fazendo agora. A palavra de Deus e a catequese. Certo? A vida nos ensina. O amor suporta tudo. Leitor 3. O amor suporta tudo. Deus foi uma grande catequista por vários anos na paróquia Nossa Senhora das Dores, na Boa Esperança, no sul de Minas. Além de sua dedicação à catequese, ela atuou incansavelmente em muitas outras atividades da comunidade, como missa da Sagrada Comunhão, leitura e cantora. Ela tinha uma característica muito especial, a alegria. Ninguém ficava indiferente à sua presença. Onde quer que ela chegasse, a festa estava garantida. Sempre de carona e com um sorriso largo. Deus era verdadeiramente uma pessoa muito querida. A cidade inteira conhecia essa catequista e admirava seu amor e sua dedicação à palavra. Em 2022, após o período de série de enfermidades, ela teve câncer. Deus o protegeu. Sua morte foi serena e santa, marcada unicamente de disciplina. Na quarta-feira, o pároco a visitou e ministrou o sacramento da unção dos enfermos. Já muito enfraquecida, ela ainda teve forças para sorrir e dizer: Pai, estou indo me encontrar com a cruz. De fato, 2 dias depois, na sexta-feira, às 14h50, Deus abriu seus olhos para esse mundo, a fim de abri-los diante de Deus, na eternidade. A data, precisamente, era o 15 de abril, que naquele ano coincidia com a Sexta-feira Santa. Deus, ela é grande catequista, foi com alegria se encontrar com a cruz, no dia exato da paixão do Senhor. Para refletir e partilhar. No relato que ouvimos dos Atos dos Apóstolos, o eunuco desabafa, dizendo que era incapaz de compreender as Escrituras, pois não havia quem lhe explicasse. Como cristãos católicos, temos contribuído no trabalho de evangelização? De que forma o relato da vida que escutamos da catequista Deus nos toca o coração? Conhecemos algum testemunho marcante de algum catequista de nossa comunidade? A partir daí, se quiser continuar os meus, então Maria Luz, foi do partido. Se quiser também juntar, meu Toizinho, André, Dona Maria Fernanda, Margarete, Toizinho, a Margarete, ela poderia tanto contribuir, que a mãe dela foi tão presente na nossa paróquia, e se foi há pouco tempo. Margarete, dá uma palavra aí para nós, por favor. Você vai falando,
microfone aqui tá bom, gente. Aqui pede para a gente dar um testemunho marcante de catequista da nossa comunidade. E eu tive a oportunidade de lembrar aqui essa Margarete, que é a primeira catequista dos meus filhos. Acho que era uns 4 anos de idade que eles tinham, gente. E vocês há quase 40 anos atrás, a Margarete já adiantada. Eu nunca esqueço que as poucas vezes que eu pude acompanhar a catequese dela, ela ensinava da intenção de Deus, a importância da formiguinha, da plantinha, de cada coisa. Eu terminei, porque olha o tanto que já estava atual hoje, viu, Margarete? Então é um grande exemplo também da catequista para os meus 2 filhos. Obrigada, Margarete. Maria Fernanda, esposa do Carlos. Gente, até peguei um amigo secreto, né, que já está bem avançado. Então, se as pessoas não chamar, falar o nome, não vai conhecer, né? Dona Aurora, a senhora não sei o nome. A senhora é Sônia. Tá bom. Maria Fernanda. Oi, boa noite, meu conhece, sou Fernanda, esposa do Carlos. Sempre tive uma vocação de ensinar mesmo, desde criança. E fui, sempre ajudei na igreja, desde minha mãe e meu pai sempre levaram a fazer eu e meu irmão e sempre, né? Na igreja, mas eu sempre procurou ir, nunca limpar a igreja. Mas eu formei na área de educação, né? Continuo estudando, mas fui catequista na minha cidade, fui catequista também da igreja durante 2 anos. Mas eu tive que me afastar por conta das minhas pesquisas que eu faço na universidade. Mas eu continuo levando a catequese do coração dentro do meu próprio trabalho, como consultório, eu trabalho com crianças.
público da educação especial, né, que são pessoas com deficiência e transtornos. E as famílias são pessoas assim que muitas das vezes, mesmo com condições, sofrem muito, é um dia muito pesado para elas. Para estarem, né, para aquelas crianças, não por ter aquelas crianças com deficiência, mas por toda a rotina que elas trazem no dia a dia daquelas famílias, principalmente daquelas mães, né, que são as mães ativas, né, que as pessoas tanto falam. Então hoje, quando estava falando no terceiro encontro, eu estava pensando nas minhas mães, né, eu atendo em média umas 30 crianças por semana, né, e assim, não 30, né, eu atendo 10, 12 por dia. E o que acontece? Quando a gente fala em catequese, não só dentro da própria paróquia, mas também onde nós estamos. Nós precisamos levar o amor, né, a paciência também. Muitas das vezes a gente não tem com o nosso próximo lá de fora. Então, quando eu me deparo com essa questão da evangelização, eu penso que as minhas famílias lá dentro do consultório são pessoas que precisam muito do apoio, do amor nosso como profissional, mas também como pessoa da sociedade, como ser humano. Então, eu sempre falo assim que a gente tem que olhar para o outro, né? Não na questão do que ele tem em si, ou deficiência, alguma coisa que possa estar prejudicando, né? Debilitando ele naquele dia a dia, mas como pessoa, como ser humano, como irmão, né? Como filho de Deus também. Lá no meu consultório tem um altar, né? Lá, assim, eu tenho a minha santa, eu sempre ganho também texto, pessoal sabe, eu sou religiosa, e os meninos lá têm uma marquinha que eu ganhei de mamãe que tem os versículos, tem as passagens da Bíblia. Então os meninos sempre pedem, tia, posso ler, posso pegar um para mim, posso levar? Eu sempre falo, pode. E às vezes eles perguntam quantas crianças, por exemplo, estão aqui hoje na catequese, que eu direcionei, e voltaram para a igreja, que estão fazendo a primeira comunhão, fizeram crise, porque abandonaram. Então a gente tem que trazer, tem que levar a palavra de Deus onde a gente quer que a gente esteja, no nosso trabalho, na rua, num supermercado, que a gente esteja na fila. Talvez a pessoa esteja esperando uma palavra, uma apoio naquele momento. Quando a gente encontra uma pessoa dentro do nosso próprio elevador, por exemplo, no prédio onde a gente mora, talvez aquela pessoa esteja esperando somente um bom dia. Tá? Obrigada. Amém. Bom, vou abrir meu coração também. A gente, eu e o Noemi, somos pais de uma especial, né? A Larissa tem sido digital, com 36 anos. E a gente se identificou de casais, fizemos o crescer, eu e o Noemi, a contraposto dela, ela não queria fazer, né? Mas eu convenci ela a fazer, acho que é o Espírito Santo que vai falar com a gente. E depois que a gente fez o crescer, a gente se dedicou muito, a gente participou de muitas pastorais, para ajudar no grupo de jovens, fomos convidados por uma catequista, a tia Márcia, a ajudarmos no grupo de jovens. E a gente, no primeiro momento, não tinha dimensão do tesouro para ficar na nossa mão, porque o pai especial tem uma preocupação um pouquinho maior do que os outros e as outras crianças. A gente não sabe como é que vai ser a reação das outras pessoas com a nossa vida, né? E a gente fomos convidados e lá conseguimos um encontro. Um olhou para a cara do outro, o outro olhou para a cara do outro. Claro, não levar a Larissa. De levar a Larissa, a gente levou a Andressa, levou a Stephanie, levou o Gustavinho, quem mais? Levamos uns 4 ou 5 aí